O Lula disparou mais uma vez contra a independência do Banco Central e também as suas políticas de combate à inflação, e o clima entre os dois não está nem um pouco bom. E assistindo de camarote está o pessoal da Faria Lima, inclusive aqueles que fizeram o L, extremamente preocupados qual será o futuro do BC, permanecerá sendo independente ou não. É uma vergonha esse aumento de juro, diz o Lula, em novas críticas ao Banco Central. Inclusive, ele pediu aos empresários brasileiros que reclamem das altas taxas de juros. Eu vou mostrar para você o que o Lula falou. Abre aspas, não existe justificativa nenhuma para que a taxa de juros esteja em 13,5%. Bom, Lula, não está em 13, está em 13,75, tá? Tem que se atualizar aí, tá mal atualizado o nosso presidente Lula. É só ver a carta do Copom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros. E ele prosseguiu. O problema é que esse país tem uma cultura de viver com os juros altos. A classe empresarial precisa aprender a reivindicar e a reclamar desses juros altos. Como eu falei no começo do nosso bate-papo, no mercado financeiro, inclusive aquele pessoal da Faria Lima que fez o L, tá todo mundo em pânico porque tá todo mundo vendo que existe a real possibilidade do fim da independência do Banco Central. Ah, mas qual que é a chance disso acontecer? Bom, é só você refrescar sua memória aqui junto comigo e lembrar que desde que o Lula assumiu a presidência, e não faz tanto tempo assim, ele já falou que a independência do Banco Central é uma tremenda bobagem. Outra coisa que ele falou logo em seguida, que ele vai esperar esse cidadão que ele estava se referindo era o presidente do Banco Central, sair do mandato para fazer uma avaliação sobre a independência do Banco Central. E agora, falando que esses juros são um absurdo e tal, não sei o que lá, uma vergonha, igual eu acabei de explicar para você. Então, uma coisa que a gente tem que concordar, não dá para dizer que lá na frente a gente foi pego desprevenido. Poxa, mas o Lula não avisou que ele não gostava da independência. Tá falando a cada semana que passa que ele não gosta, que ele é contra, tá batendo de frente com o Banco Central. Só não vê quem não quer enxergar a realidade. Eu lá na frente, no dia que eu abri o jornal e vi assim, ó, Banco Central não é mais independente, não vou ser pego de surpresa. Porque eu tô vendo tudo que tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus. E essa insegurança, essa incerteza já tá repercutindo no seu bolso. As novas previsões para a inflação em 2023 e foi a 8ª alta seguida na previsão do mercado, estimativa de inflação para 2023. Agora, qual que é o problema das estimativas de inflação aumentando? É muito simples. O mercado financeiro começa a projetar também juros altos por um bom tempo. O mercado financeiro é tudo uma questão de expectativa sobre o futuro. Então, se o mercado já está projetando que a inflação vai continuar crescendo e vai permanecer elevada, eles sabem que o remédio para combater a inflação elevada é você aumentar as taxas de juros. Para você ter uma redução das taxas de juros, você, por consequência, precisa ter uma expectativa de que a inflação também será reduzida. Só que está acontecendo exatamente o contrário. E aqui, quando o Lula fala que o Brasil tem uma taxa de juros muito alta, eu concordo com ele. Sim, o Brasil tem historicamente uma taxa de juros muito alta. Mas a pergunta aqui que eu tenho para o nosso querido presidente Lula é o seguinte: por qual motivo a taxa de juros no Brasil sempre foi muito alta? Isso daí que tem que ser esclarecido para a população. Porque é muito fácil você jogar a culpa nos malvadões do Banco Central, a culpa é dos barões e magnatas do mercado financeiro, dos rentistas do mal que vivem de renda fixa no Brasil. É muito fácil você criar essa narrativa e empurrar a goela abaixo do povão. Esses daí são todos os vilões que os políticos adoram apontar os dedos e falar para a sociedade. Tá vendo? A culpa do Brasil ser assim como é desses caras aqui, ó, e desses daqui também, e desses daqui. Mas o real motivo dessas taxas de juros, elas são culpa dos próprios políticos que fazem parte do governo. O governo tem as suas receitas, que é proveniente da arrecadação de taxas e impostos. E ele também tem as suas despesas, que são muitas, por sinal, né? Levando em consideração o tamanho enorme do Estado brasileiro. Todas as vezes que as despesas elas são maiores que as receitas, você tem o chamado déficit primário. Mas se ficou faltando dinheiro, se você gastou muito mais do que você arrecadou, como é que faz para fechar essa conta? Afinal,
final, o rombo precisa ser fechado de um jeito ou de outro. Não importa se você faz um discurso bonitinho pra mídia, se você faz uma cara de choro na TV, no final do dia, se você gastou mais do que você arrecadou, você tem um rombo e esse rombo precisa ser fechado. E como é que faz para você fechar ele? A primeira forma de você tapar o rombo é emprestando dinheiro. Isso o governo brasileiro é campeão. Então o que ele faz? Ele pega dinheiro emprestado de quem está se oferecendo para emprestar dinheiro para o governo. Isso daí são os títulos públicos. Inclusive, quando você compra título no Tesouro Direto, é isso daí. E um país que se endivida, como eu falei agora, precisa ter alguém que compre a sua dívida, né? Precisa ter alguém emprestando dinheiro para o governo poder se financiar. E aí que entra o mercado financeiro. Quando você compra um título público, quando um fundo de renda fixa compra, quando um hedge fund compra, toda essa galera comprando títulos públicos, eles estão emprestando dinheiro para o governo, justamente para o governo conseguir fechar aquele rombo que eu expliquei para você. Só que quando um país começa a gastar muito mais do que ele arrecada por muito tempo seguido e vai aumentando a bola de neve do endividamento, as pessoas, os investidores, os fundos de investimento não vão mais aceitar emprestar dinheiro por uma taxa assim, ó. Eles vão querer emprestar dinheiro por uma taxa assim. E as taxas vão ficando cada vez mais altas proporcionalmente ao risco que aquele país corre. Não é à toa que os Estados Unidos pagam isso daqui e você tem o Brasil pagando isso daqui e a Argentina pagando isso daqui. E o quanto o Brasil paga de juros todos os anos é proporcional ao custo da sua dívida que está atrelado ao risco que o mercado percebe daquele país. Rob, mas então por que o governo não chega e fala eu vou pagar 5% de taxa de juros nos títulos públicos? Porque daí ninguém vai comprar. Você quer ver um exemplo real? Semana passada, o Tesouro Nacional fez leilões de títulos públicos, é normal, eles sempre fazem, tá? Com as taxas que eles achavam que o mercado ia engolir. E sabe o que aconteceu? De tudo aquilo que eles ofereceram, só 15% dos títulos foram comprados pelo mercado. Ou seja, o mercado disse em alto bom tom para o Tesouro Nacional: olha, com vocês aí dando um chute na bunda do teto de gastos, previsões de déficit fiscal e agora vocês querendo acabar com a independência do Banco Central, questionando isso e aquilo, eu vou querer muito mais juros do que vocês estão dispostos a pagar nesses títulos aí. Você está me oferecendo isso? Eu vou querer isso daqui. Se você continuar oferecendo aqui, esquece. Pode ficar para você que eu não vou comprar isso daí não. Não tem jeito. Quando o governo gasta mais do que arrecada, ele tem duas formas de tapar o rombo. Ou imprimindo mais dinheiro ou pegando dinheiro emprestado. Quando o volume de dinheiro em circulação na economia passa a ser maior do que a oferta de bens e serviços, vem a inflação. Ou seja, a real causa da inflação é a expansão da base monetária, o que é diretamente relacionado aos gastos do governo em primeiro lugar. E quando o governo começa a tomar muito dinheiro emprestado para cobrir o rombo, porque ele está gastando muito mais do que ele arrecada, os credores, eles não vão mais aceitar aquela taxa de juros que ele está disposto a pagar. Ele fala, ou você paga mais, ou eu não vou mais comprar os títulos que você está oferecendo. O real motivo para a taxa de juros e a inflação no Brasil ser isso daí que é o que você está acostumado a ver há tantos anos, não é por causa da Faria Lima, do Leblon, mercado financeiro, investidor estrangeiro, é por conta dos próprios políticos e do tamanho do Estado brasileiro, que é muito inchado, extremamente burocrático, altamente custoso e muito, mas muito ineficiente. Um forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.